Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente online, infelizmente, nós podemos ver aqui a igreja vazia por conta das restrições que temos por conta da pandemia. Porém, queremos louvar e exaltar o nome do Senhor juntamente com você, e meu convite para você é que você deixe de lado toda a distração e cultue a Deus. Independente de onde você estiver, se estiver na televisão, com o YouTube ou no celular, louve a Deus juntamente comigo, ouça a voz de Deus nessa noite, falando com você. Eu quero fazer uma leitura para iniciar, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para te cultuar e exaltar o teu nome. Agradecido, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco até aqui. O Senhor é o único que merece louvor e adoração. Em nome de Jesus, queremos apresentar as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, nesta noite. Que o Senhor reine nos nossos corações, que o Senhor fale à Tua igreja nessa noite, que o Senhor reine nas nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, opere e que a Tua palavra venha fazer morada nos corações, venha trazer paz àqueles que estão, Senhor, passando por momentos difíceis, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e pedimos que o Senhor reine e que o Senhor aceite a nossa adoração e que o Senhor fale conosco nessa noite. Para o Teu louvor e para a Tua glória nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gostaria de começar essa palavra reforçando aquilo que já foi dito aqui. Vocês sabem que nós estamos numa série de mensagens esse mês, que é sobre as bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus. E a gente já tem ouvido aqui e tem entendido que a nossa felicidade não está nas coisas. Nossa felicidade está única e exclusivamente em Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que veio a este mundo para nos dar vida abundante, para nos dar vida plena, para nos fazer feliz, para nos dar vida eterna no final. Por isso que a nossa felicidade, ela não depende das circunstâncias. E como as circunstâncias estão difíceis, queridos? As nossas circunstâncias hoje, elas nos remetem muitas vezes a pensar em coisas ruins, em tristeza, em depressão, em pânico, em desespero. Mas eu estou aqui nessa noite hoje para dizer para você que a nossa felicidade, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende única e exclusivamente de uma escolha em viver com Cristo diariamente, em andar com Cristo diariamente, porque Ele é o caminho da felicidade. Então, ele aponta no início aqui das bem-aventuranças, no início do seu sermão, da montanha, justamente esses aspectos para nós sermos felizes. E hoje nós vamos tratar do sexto aspecto. Nós já vimos 5 deles, hoje é o sexto aspecto, para nós seguirmos aqui nessa série de mensagens. Então, novamente, eu vou ler o texto que diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Segundo Jesus, queridos, nós somos felizes, os bem-aventurados, os abençoados são aqueles que são puros de coração. Em outras versões, são aqueles que são limpos de coração. E na sequência, ele também fala de uma promessa aqui, de que verão a Deus essas pessoas que são puros de coração. Então eu espero do fundo do meu coração que através dessa mensagem o Espírito Santo venha tocar no teu coração, venha agir e que eu e você, nós possamos encontrar essa pureza de coração, que nós possamos desfrutar todos os dias da nossa vida de uma felicidade que vem de Deus e só pode vir de Deus. Mas algumas perguntas para nós iniciarmos, para nós refletirmos, que você pode se fazer ou fazer a mim, mas como, Como que eu posso me manter limpo diante de uma sociedade cada vez mais suja, de uma sociedade cada vez mais suja no pecado? Como que eu posso ter um coração puro? Como que eu posso ter um coração limpo?
um coração sem malícia, diante de um mundo tão corrupto no qual vivemos? Fica essas perguntas, e é um grande desafio. É um grande desafio, porque é muito difícil a gente ter um coração puro no mundo que a gente vive, irmãos. A gente precisa reconhecer isso, que em todas as conversas que nós participamos, seja no trabalho, seja na faculdade, para quem estuda ainda, nas escolas, até no ambiente familiar, às vezes, muitas conversas são tolas, são fúteis, impuras, e nós estamos inseridos neste mundo. Quantos são os programas de TV que nós assistimos, ou mesmo as séries de TV, os filmes, que contêm muitas impurezas, muitas imoralidades, muitas malícias. Mesmo os telejornais que nós assistimos, quantos são as inverdades, as distorções da realidade. E a gente não sabe mais quando a notícia é fake ou quando ela é verdade. Quantos são os posts na internet, nas mídias sociais, os comentários dos posts cheios de impureza, cheios de malícias. Então, nós estamos rodeados de impureza, estamos rodeados de malícia neste mundo. Esse é o cenário do mundo em que a gente vive. Um outro lado dessa moeda que eu queria também chamar a atenção de vocês é o perigo de nós escondermos aqui dentro do nosso interior, do nosso coração, uma sujeira e envolver o nosso coração, envolver a nossa vida de uma pureza ou de uma capa de pureza que só Deus sabe que é falsa. Então é um perigo para nós como cristãos isso, para evitar, de que as pessoas nos conheçam de fato quem nós somos. Então, se por um lado a gente vive num mundo corrupto, num mundo malicioso, e é muito difícil nós termos corações puros nesse contexto, por outro lado, nós temos como cristãos uma tendência de esconder a sujeira dos nossos corações, ao invés de tratá-la, por conta da nossa reputação que nós temos a zelar. Então, é muito complexo isso, né? E é importante que nós, nessa noite, estejamos com corações abertos para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar conosco, porque Deus certamente tem muito a tratar conosco com respeito a esse assunto, e a palavra de Deus ela pode nos confrontar de tal forma que isso sirva para tratar nosso coração, e que Deus trate de fato o nosso coração nessa noite, e a gente permita o agir do Espírito Santo na nossa vida, amém? Bom, voltando então para o texto, de Mateus 5:8, eu queria dividi-lo em duas partes. Então é um texto que pode ser dividido em duas partes. Começa com a bem-aventurança, onde diz: bem-aventurados ou felizes são aqueles que têm um coração puro, ou que são puros de coração. E depois vem uma promessa, porque diz que eles verão a Deus. Glória a Deus por isso. Então nós vamos falar sobre esse texto nesta noite, Porém, eu queria começar falando do contexto onde Jesus estava inserido na época que ele proferiu essas palavras, Então, antes de entrar no texto, nós vamos falar um pouquinho do contexto e não podemos falar do contexto sem mencionarmos uma classe religiosa que existia naquela época, que eram os fariseus. E é muito importante nós citarmos a respeito dos fariseus, porque eles eram justamente o contrário daquilo que Jesus fala aqui. Porque eles eram orgulhosos, eles eram pessoas que se achavam superiores, eram pessoas que se gabavam de guardar toda a lei, eram pessoas que oprimiam o povo com interpretações fanáticas da lei, ou também com tradições humanas, muitas coisas que eles inventaram, que eles criaram como tradição humana, mas eles mesmos não colocavam em prática aquilo que eles oprimiam o povo para fazer. Por isso Jesus condena diretamente a hipocrisia deles, Então é importante a gente entender esse contexto. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, lá no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, dizendo à multidão e aos seus discípulos, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha só, queridos. O problema dos fariseus se resume na questão de que eles se preocupavam
com aparência exterior. Eles se preocupavam com uma encenação de santidade. Eles viviam ali uma justiça própria. Então, essa justiça que Jesus fala aqui, que a nossa justiça ela tem que exceder em muito a dos fariseus, é porque a justiça dos fariseus era uma justiça própria. Era uma justiça humana, de esforço humano, para conseguir a salvação através do esforço, da guarda da lei. Então, essa justiça própria, da onde eles se achavam superiores aos outros, mas eles acabavam esquecendo do caráter, acabavam se esquecendo da pureza interior, que é o que de fato importa para Cristo. Então, eles eram puros por fora, eles tinham aparência de santidade, aparência de justiça, mas por dentro eles eram podres, eles eram hipócritas. Olha só o que Jesus fala em Mateus 23 aqui sobre eles, diretamente a eles, né? Mateus 23, do 25 ao 28. Olha só que dura essas palavras. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha só que palavras duras de Cristo. Então, eu posso concluir que não importa se a pureza exterior ela arranque aplausos das pessoas, admiração dos homens. O que importa para Deus, o que glorifica a Deus, o que chama a atenção de Deus é a pureza interior, é a pureza do nosso coração. Outro texto que comprova isso, vocês lembram da história do profeta Samuel, quando Deus o enviou até a casa de Jessé, para que ele pudesse ungir ali um rei no lugar de Saul, e o pai, né, de Davi, né, Davi tinha vários irmãos, e o pai separou os irmãos ali, os mais fortes, os mais altos primeiro ali, e Davi foi esquecido, foi colocado a par. E aí que Deus fala para Samuel? Quando ele olha o primeiro e vê que tinha uma aparência bonita, uma aparência boa, forte, alto, o que Deus fala para ele? Não considere a sua aparência, ali em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ainda em Marcos, queridos, Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Olha só o que Jesus disse também aos fariseus. Bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso aqui quer dizer o seguinte para nós, que é inútil qualquer ato de adoração externo, qualquer aparência exterior de adoração, se não for fruto, se não for resultado, se não for consequência de um coração limpo, de um coração que deseja Deus, que se incline para Ele. Eu vou repetir isso aqui, é muito importante a gente entender que qualquer ato de adoração externo, qualquer ato de aparência de adoração, não importa, não é nada, é inútil se não for fruto, resultado de um coração que de fato o deseja e incline-se para Deus. É importante a gente entender isso, que o estilo de vida dos fariseus, o estilo de vida de justiça própria, o estilo de vida de hipocrisia, de aparência, de justiça, tornou-se um fardo para as pessoas naquela época, tornou-se um jugo para as pessoas naquela época. Então eles tinham aquela necessidade de mostrar uma pureza externa que não existia internamente. Era uma necessidade de manter uma imagem, uma reputação que não retratava a verdade. E isso é impossível uma pessoa ser alegre, ser feliz, vivendo um fardo como esse.
Mas o estilo de vida de Cristo, o estilo de vida de pureza interior que Jesus propõe para nós, é um estilo de vida de liberdade. A liberdade que foi conquistada por Cristo naquela cruz. A liberdade que foi conquistada pelo sacrifício de Cristo, porque Ele cumpriu a lei. E a justiça de Deus foi satisfeita por o sacrifício de Cristo na cruz. Então Ele é a nossa justiça. É essa justiça que excede muito a dos fariseus. Não é uma justiça própria, não é uma justiça humana, mas é a justiça de Deus, é a justiça de Cristo que foi satisfeita na cruz ali para nos dar liberdade, para nos dar vida plena, para nos dar vida abundante. E aí, o que Deus requer de nós é um coração puro, é um coração íntegro, é uma vida de santidade, é obediência à sua palavra por amor e gratidão, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele se revelou a nós. Por isso que Jesus associa a pureza do coração à felicidade, a um estilo de vida de pureza do coração, de pureza interior, à felicidade, porque Ele é a felicidade. Não existe outro caminho. Bom, feito essa análise do contexto da época, eu queria voltar ao texto aqui e novamente dizer que eu vou dividi-lo em duas partes. Então a primeira parte do texto, ela fala felizes aqueles que são puros de coração, e essa palavra puro, ela vem do grego original kataros, que significa sem misturas, significa sem adulteração, sem resíduos, sem sujeira alguma. Então, um coração limpo é um coração que não está dividido, é um coração que é destituído de toda e qualquer contaminação, é um coração puro, é um coração íntegro, é um coração sem mácula, é um coração sem manchas. Isso é o que Deus requer de nós. Ele está preocupado não com uma aparência externa, mas com uma pureza interior, com uma vida de santidade nossa. Agora, vale a gente ressaltar aqui e a gente esclarecer que quando a Bíblia fala coração, não está falando só desse órgão aqui, que nós temos aqui. Não está falando só de emoções, de sentimentos, mas ela está falando, como o coração é o centro da personalidade, ela está falando, na verdade, da totalidade do nosso ser. E quando Jesus fala de pureza de coração, Ele está falando de uma pureza do nosso ser, de forma íntegra, no nosso interior. Então Ele está falando de uma pureza dos nossos pensamentos, da nossa mente. Ele está falando de uma pureza das nossas motivações. Está falando de uma pureza das nossas intenções, dos nossos desejos. Então tudo isso tem que ser puro. Tudo isso tem que ser purificado por Deus. Então as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa mente, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas intenções, tudo isso é que Jesus está falando que deve ser puro. Então é a integralidade do nosso ser que deve ser pura. E Deus, Ele é o único, irmãos, Ele é o único que pode nos purificar. Ele é o único que pode purificar nossa mente. Ele é o único que pode purificar nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas intenções, nossas vontades. Ele é que pode nos dar uma nova mentalidade. E a gente não consegue isso sozinho. A gente não consegue viver essa pureza interior sozinhos. A gente depende do Espírito Santo que habita dentro de nós. E a gente precisa nutrir o nosso espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque senão a gente não consegue. O contexto que a gente vive também, ele é cheio, como eu já disse no início, de impurezas, cheio de malícias, e a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para que a gente possa viver aquilo que Deus propõe para nós. É importante a gente entender também, queridos, que a santificação, ela ocorre em 2 níveis. Um primeiro nível é uma santificação inicial, no momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, no momento que a gente recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida, acontece essa santificação inicial, porque o sangue de Cristo, Ele nos justifica, Ele nos limpa do pecado. O sangue de Cristo, Ele nos lava, Ele nos redime. Então esse é um processo divino que ocorre de forma instantânea no momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo. Outro processo instantâneo de Deus
Outra obra instantânea de Deus que ocorre é a regeneração, é o novo nascimento. No momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, além de sermos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Nós somos limpos, nós passamos pelo novo nascimento. Então, tanto a justificação, como a regeneração, como a adoção como filhos de Deus, tudo isso faz parte de uma obra instantânea de Deus. Então, é uma parte inicial da santificação. Tá? Agora, um outro nível de santificação é uma santificação que nós chamamos de progressiva. Então, a partir do momento em que eu recebi uma nova vida, a partir do momento que eu fui justificado pelo sangue de Cristo, eu passo a viver uma nova vida. Eu passo a viver uma vida santa, buscando a santidade, buscando a santificação. Porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos tirados das trevas para a luz, e nós fomos chamados para viver como filhos da luz, para andarmos não mais nas trevas, mas como filhos da luz, a deixarmos a nossa velha natureza e a vivermos uma nova natureza, a buscarmos mais intimidade com Deus, a buscarmos viver uma vida que agrade a Ele. E isso é um processo, queridos. Isso é um processo, é progressivo, é gradual, onde nós vamos melhorando a cada dia, até nós chegarmos à perfeição só lá no céu, porque enquanto estamos nesses corpos aqui, nós somos corruptíveis, somos falhos, somos pecadores. Temos que reconhecer isso, mas temos que buscar também essa santidade progressiva. E o Espírito Santo, com certeza, ele nos ajuda nessa busca. Outra questão que eu queria colocar aqui é sobre a pureza, né? Há dois aspectos aqui que eu queria colocar rapidamente. Um aspecto está mais ligado com relação às intenções, a pureza das intenções, a uma vida íntegra, né? A integridade. E outra está mais ligada à pureza moral, que é a questão da obediência, do alinhamento com a vontade de Deus. Então, na questão da pureza das intenções, né, é importante que nós sejamos honestos, que nós não sejamos dissimulados, né, que como resultado dessa pureza nós tenhamos uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida pura, uma vida de integridade, com ausência de hipocrisia, uma vida sem máscaras, uma vida onde nosso exterior reflete o nosso interior, uma vida que conduz exatamente, né, a vida pública conduz exatamente com a vida particular. É uma vida sem máscara, é uma vida de transparência total. Então é para isso que Jesus nos chama. E Davi entendeu isso quando ele se deu conta do seu pecado grave que ele havia cometido. E ali no início do Salmo 51, ele fala assim, né, Senhor, tem misericórdia de mim. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado. Então Davi foi totalmente transparente com Deus, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que ele precisava, ele era totalmente dependente do perdão de Deus. Então nós precisamos ter essa transparência na nossa vida, sermos por fora aquilo que nós somos por dentro. Porém, não basta ser sincero, ser transparente, aí entra o segundo aspecto, que é a pureza moral, porque existem muitas pessoas que são sinceras, transparentes, que não escondem nada, mas que vivem uma vida toda errada. Então, é preciso mais do que honestidade, mais do que transparência. É preciso que a gente esteja alinhado com a vontade de Deus. É preciso, né, que a pureza das nossas intenções, das nossas motivações, elas estejam conectadas com a obediência à vontade de Deus. Ok? Muito bem, queridos. Bom, voltando ao texto, eu queria ir para a segunda parte do texto, que é a promessa que Deus nos traz, que Jesus traz, né? Então, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Glória a Deus por essa promessa. Essa promessa, ela nos mostra o seguinte, que há dois destinos. Há dois caminhos, não tem outros, queridos. Há dois caminhos. Um caminho de morte ou outro caminho de vida. O caminho onde há uma terrível sentença para aqueles que escolhem viver uma vida de impureza, de impiedade, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus e escolhem viver uma vida na iniquidade.
é uma terrível sentença para essas pessoas. Essas, infelizmente, não verão a Deus. Mas há uma herança gloriosa para aqueles que se submetem à palavra de Deus, para aqueles que são salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, para aqueles que realmente se entregam de todo o coração a Jesus. A esses há uma promessa de que verão a Deus. Glória a Deus por essa promessa. É importante a gente entender, e eu tenho certeza que todos vocês sabem, mas é importante a gente sempre enfatizar que o mérito, nós veremos a Deus, mas não temos mérito algum nisso. Nós veremos a Deus porque Jesus Cristo veio e nos substituiu naquela cruz e nos deu como herança. O Pai nos adotou como filhos e nos deu como herança a vida eterna. Então o mérito é todo de Cristo. Nós não podemos nos igualar com os fariseus na justiça própria e achar que temos mérito algum na salvação. A salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas como resultado dessa salvação, como consequência dessa salvação, obtida por meio da cruz ali, por meio de Cristo, nós escolhemos passar por um processo de santificação diário no nosso ser, esforçando-nos para agradar a Deus, por amor, por gratidão, por tudo que Ele fez por nós. A palavra de Deus em Hebreus 12:14, ela diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha só, os puros de coração são aqueles que se santificam não para serem salvos, mas eles se santificam porque já foram salvos. É importante entender isso. E porque essa é a marca do cristão, essa é a marca de um cristão autêntico, de um cristão genuíno, de um cristão legítimo. É importante também a gente entender que santidade não tem a ver com perfeição. Eu já disse aqui que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores. Mas santidade tem a ver com buscar viver uma vida separada para Deus, uma vida separada da prática do pecado, uma vida que agrade a Deus. Isso é santidade, é buscar viver essa vida de agradar a Deus. É buscar glorificar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós fizermos, com tudo que a gente fizer, inclusive aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente olha na internet, com aquilo que a gente come, enfim, tudo. Que a nossa vida glorifique a Deus, apesar de ainda sermos pecadores, nós podemos viver essa vida de santidade. E nós podemos viver não porque nós somos bons, ou porque somos melhores, não, é porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos dá habilidade para isso. Ele que nos dá força sobrenatural para vivermos uma vida de santidade, para termos corações puros, mesmo diante do cenário que a gente se encontra. E a gente tem que orar nesse aspecto. A gente precisa orar nesse sentido, para que Ele nos fortaleça, para que a gente viva esse viver santo que Ele requer de nós. Então, quem se santifica, quem busca essa santidade, pode ver a Deus hoje com os olhos da fé, mas no futuro o verá na beleza da sua santidade. Tem essa promessa que é gloriosa. Irmãos, essa promessa é tremenda. Paulo, ele completa esse texto ainda, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, olha só que tremendo. Ele diz que hoje nós vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então nós o veremos face a face, glória a Deus. Agora nós conhecemos Deus em parte, mas então nós conheceremos Ele plenamente. Da mesma forma como somos plenamente conhecidos, esse deve ser o nosso maior alvo, queridos. O apóstolo João ainda fala a respeito disso na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2. Ele fala o seguinte: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia! Que promessa tremenda! Ainda no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, no texto que nós já falamos, de que sem santidade ninguém verá o Senhor, eu só queria olhar esse texto com um outro olhar, uma outra ótica, também do testemunho pessoal que nós devemos ter aqui nessa terra. Porque, pensa comigo, querido, somente se a gente viver
uma vida de santidade, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, somente se a gente andar na luz, somente se a gente viver uma vida de santidade, é que as pessoas poderão ver Deus através de nós, que as pessoas poderão ver Deus em nós e através de nós, e assim elas se renderão a eles. Então esse texto de Hebreus 14, ele tem esse viés também de um testemunho pessoal que a gente precisa ter nesse mundo. Então nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. E como representantes, nós precisamos refletir Deus ao mundo. Nós precisamos revelá-lo ao mundo. Então, como que a gente vai refleti-lo ao mundo? Como que a gente vai refleti-lo? Como que a gente vai revelá-lo ao mundo se a gente não viver uma vida de santidade? Como que as pessoas verão Deus através de nós se a gente não viver uma vida de santidade? Para concluir, queridos, eu queria deixar aqui 2 conselhos práticos. Para a gente ser feliz, para a gente ter um coração puro, para a gente ver a Deus, a gente precisa deixar a hipocrisia, a gente precisa ser um cristão autêntico. Então eu queria deixar esse conselho aqui para mim e para você, para que nós não possamos nos igualar aos fariseus e optar por uma vida de aparência, mas que nós possamos ser diante dos homens aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Que nós possamos ser puros de coração de fato, porque não adianta eu condenar o pecado dos outros, mas lá no íntimo do meu ser eu escondo uma sujeira que ninguém sabe, mas Deus sabe. Não adianta eu vir aqui na igreja, cantar louvores, adorar a Deus, externamente eu estou ali, mas durante a semana eu viver na prática do pecado. Então não adianta, a hipocrisia ela deve ser totalmente descartada na vida do cristão. Nós devemos fazer como o salmista Davi, ali no Salmo 51, onde ele admitiu suas falhas, onde ele confessou ao Pai as suas culpas, onde ele clamou pelo perdão divino, onde ele reconheceu que ele era pecador. Vejamos aqui alguns versículos desse capítulo 51. Olha só, no versículo 2 ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Versículo 4, contra ti, só contra ti pequei. Versículo 5, sei que sou pecador desde que nasci. Versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo. Versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. Versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Ele reconheceu que ele era pecador. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Porque se não reconhecermos que somos pecadores, que temos pecado em nós, nós estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós, como diz João ali na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 8. E no versículo 9 ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Queridos, nós precisamos ser sinceros com as pessoas, precisamos ser honestos, precisamos ser íntegros com nós mesmos e com Deus. Se a gente quiser ver a Deus, se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser ser puro de coração, a primeira coisa que a gente precisa é deixar a hipocrisia e sermos sinceros, sermos honestos, sermos íntegros, sermos autênticos. Segundo conselho aqui, segundo e último conselho que eu queria deixar para todos nós, é para nós cultivarmos uma vida de santidade. É para nós verdadeiramente cultivarmos a santidade na nossa vida. E esse cultivo, ele deve ser constante na nossa vida. Esse cultivo, ele apesar de ser árduo, apesar de ser difícil, ele precisa ser constante. E vez por outra, nós precisamos eliminar ervas daninhas que querem crescer. Então essa pureza interior deve ser cultivada, mas você pode perguntar para mim, como? Como que eu cultivo isso? Como que eu cultivo essa pureza na minha vida? Eu posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, estudando, meditando na palavra de Deus diariamente.
É uma forma de nós cultivarmos essa santidade. Jesus ali na sua oração, em João 17:17, ele fala a Deus Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então essa palavra, ela é como um espelho que mostra as nossas impurezas, não para que nós simplesmente saibamos, mas para que nós possamos deixar de lado. Outra forma de nós cultivarmos essa santidade é orando sem cessar, é orando continuamente, é orando diariamente, é buscando a face do Senhor, é buscando intimidade com o Senhor, é se arrependendo dos nossos pecados, é reconhecendo nossos erros, é clamando a Deus por um coração puro, é clamando a Deus para nos ajudar a esse viver santo, a aplicarmos isso na nossa vida. Porque, como eu já disse, a gente não consegue isso sozinho, queridos. Isso é obra sobrenatural, que só o Espírito Santo pode nos ajudar. A gente também precisa ter a atitude de nos livrarmos das ervas daninhas, que podem ser, por exemplo, más companhias, que podem ser, por exemplo, pecados ocultos que nós cometemos, coisas até que gostamos de fazer, que cometemos com frequência, coisas que gostamos de olhar, que não podemos, coisas que gostamos de fazer, atitudes impuras e maliciosas que frequentemente fazemos, nós precisamos deixar de fazer. Precisamos nos arrepender, precisamos confessar diante de Deus e parar de querer mostrar a alguém que nós não somos, como os fariseus faziam. Parar de querer esconder alguma coisa dentro de nós, precisamos ser transparentes e falar a Deus aquilo que o desagrada. Precisamos deixar as ervas daninhas. Outra forma de cultivarmos a santidade é nós cultivarmos bons pensamentos. Como é importante nós pensarmos nas coisas certas. Como é importante nós blindarmos nossa mente dos ataques do mal, dos pensamentos ruins, dos pensamentos negativos. Como é importante nós olharmos para aquilo que Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque as coisas do alto, aquilo que nós não vemos, é aquilo que é eterno. As coisas que nós vemos são transitórias. Também é importante a gente pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, em tudo aquilo que é amável, em tudo aquilo que é de boa fama, como Paulo diz ali aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Como é importante nós blindarmos nossos pensamentos com pensamentos corretos, pensamentos puros, pensamentos de paz, pensamentos realmente de alegria. É isso que traz felicidade para a nossa vida, é nós vivermos esse viver santo. Nós somos felizes se nós temos essa pureza de coração, porque nós temos a convicção de que nós veremos a Deus um dia como Ele é plenamente. É isso que nos traz alegria. Não há alegria maior do que nós temos essa convicção, do que nós temos essa certeza de que um dia veremos a Deus como Ele é. Então, o meu conselho final aqui nessa noite é para que nós possamos, eu e você, porque nós estamos no mesmo barco, queridos. Não é porque eu estou falando aqui, porque eu sou superior, sou melhor, não. Estamos todos no mesmo barco, todos nós temos impurezas que precisamos deixar. Todos nós temos coisas que precisamos deixar. Precisamos permitir o agir do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos permitir que Ele transforme os nossos pensamentos. Precisamos permitir que Ele transforme o nosso coração. Precisamos permitir que Ele transforme os nossos sentimentos, que Ele transforme as nossas emoções, que Ele transforme as nossas intenções, nossos desejos. Precisamos permitir que Ele haja, que nós possamos de fato, precisamos permitir que Ele nos ajude nesse processo de santificação. Amém, queridos? Então que nós possamos ouvir a voz de Deus nessa noite e permitir o agir do Espírito Santo, porque o Deus que fala assim para nós, sejam santos, porque eu sou santo, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que está falando ao seu coração, ao meu coração. Amém? Queria orar com você, para que Deus esteja agindo nas nossas vidas de tal forma que nós consigamos viver esse viver santo, de fato, mesmo neste mundo que nós vivemos. Amém? Senhor, em nome de Jesus,
A tua palavra foi exposta aqui, Senhor. E ela é clara, Deus, ao dizer que nós precisamos, Senhor, sermos santos. Precisamos de corações puros. Que o Senhor condena toda espécie de hipocrisia. Que nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser transparentes. E ao mesmo tempo estarmos alinhados à tua vontade. Mas o Senhor sabe, Deus, que nós somos pecadores e que nós não conseguimos, ó Deus, alcançar um padrão de excelência com a nossa justiça própria. Isso não dá, Senhor. Nós precisamos do agir sobrenatural do Espírito Santo. Precisamos do agir sobrenatural do Espírito Santo para nos ajudar nessa vida de santidade, nessa santificação, nesse processo de santificação, nessa pureza interior. Que o Senhor venha lavar, limpar nossos corações essa noite. Que possamos, ó Deus, viver uma vida santa. Que venhamos te agradar em tudo que fizermos. Que possamos ser os mesmos por dentro e por fora. Que possamos ser autênticos e que o Senhor nos ajude, Senhor, a cultivar, ó Deus, uma vida de santidade, a cultivar isso, Senhor. E a termos a convicção de que, Senhor, nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas que nós precisamos, cabe a nós, continuarmos a viver nesse processo de santificação, porque um dia nós temos a esperança de te ver face a face, e é isso que nós queremos, esse é o nosso alvo. Nos ajude a permanecer firmes, nos ajude a permanecermos, ó Deus, fiéis a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes nessa caminhada, Deus, para que nós possamos dizer, lá no final, combati o bom combate. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, e clamamos que o Senhor ajude aqueles que estão com corações, ó Deus, perdidos, Pai, que estão com corações duros, ó Deus, que estão, Senhor, ó Deus, perdidos neste mundo. Venha alcançar a todos, Pai. Venha alcançar, ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia, Deus. Vem nos encher com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu perdão, com o Teu Santo Espírito, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, queridos, eu queria fazer mais uma última oração com vocês aqui. Uma intercessão que nós sempre fazemos, né? No final dos cultos. Queria interceder pelo nosso país, para que Deus venha sarar a nossa terra, para que Deus venha sarar a nossa nação, para que Deus venha cuidar daqueles que estão enlutados, né? Daqueles que estão sofrendo. Vamos, eu convido a você a se juntar comigo nessa oração de intercessão pelo nosso país, de intercessão pelas famílias, intercessão pelas pessoas. Vamos nessa hora nos juntar nesse clamor. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, levantamos um clamor a Ti, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, por tantas vidas, por tantas necessidades, ó Pai. Tantos pedidos de oração que chegam a nós diariamente, Pai. Ó Deus, e que cada vez com mais frequência. Ó Deus, nós estamos vivendo um momento difícil dessa pandemia, a parte mais crítica dessa pandemia em termos de saúde falando. Mas nós cremos num Deus que está acima de tudo. Nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Nós cremos num Deus que é soberano e que está no controle de todas as coisas. Por isso nós clamamos, Pai. Nós clamamos que o Senhor ouça o nosso clamor, nossa oração. Ó Deus, a Tua palavra diz aos Crônicas que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus caminhos e buscar a Tua face, então o Senhor ouvirá dos céus. O Senhor perdoará nossos pecados, o Senhor sarará a nossa terra, e é isso que nós pedimos, e é isso que nós precisamos. Que o Senhor venha sarar essa nação, que o Senhor venha curar, Senhor, a nossa terra, que o Senhor venha nos livrar de toda a liderança corrupta, que o Senhor venha ter misericórdia dos nossos governantes, que o Senhor tenha misericórdia das nossas autoridades, para que eles tomem decisões que venham de encontro à Tua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão sofrendo nos hospitais, aqueles que estão com entes queridos nas UTIs, aqueles que estão sofrendo, ó Deus poderoso, que estão sofrendo porque morreram entes queridos.
Tem misericórdia, Deus, daqueles que estão enlutados, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão com entes queridos enfermos. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia das nossas famílias. Ó Deus, também age na vida daqueles que estão emocionalmente doentes, Pai. Tantas pessoas, Senhor, com doenças emocionais nesse tempo, Deus. Ó Deus, tantas pessoas sofrendo, Pai, com depressão, com síndrome do pânico. Ó Deus, tantas pessoas também com problemas financeiros, Deus. Coloca a tua mão de poder, Senhor, sobre a nossa nação. Coloca a tua mão de poder e age em nós para que possamos ser bênção na vida dessas pessoas. Que possamos ser bênção, Senhor. Possamos ser canais de bênçãos, instrumento nas tuas mãos, para abençoar aqueles que sofrem, para abençoar aqueles que estão sofrendo, Deus, em nome de Jesus. E que essa palavra alcance pessoas, Pai, que estão nessa situação. No nome santo do Senhor Jesus, nós clamamos. Amém, Jesus. Amém. Queridos, vou somente fazer despedir com a bênção apostólica para nós encerrarmos, então, este momento de culto. Espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Espero que de alguma forma, o Espírito Santo haja na minha vida, na sua vida, através dessa palavra, e que você tenha uma semana abençoada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, mais uma vez para finalizar este momento de culto e despeço dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.